Ismael foi o filho primogênito de Abraão com Agar, sua mãe. Agar era egípcia, serva de Sara, esposa de Abraão. Deus havia prometido a Abraão que ele lhe daria uma prole muito numerosa, mesmo sendo velho o suficiente. Mas Sara estava estéril, de acordo com o costume dela, ela ofereceu a Agar, sua serva, para Abraão, para que um herdeiro da família fosse gerado. Assim começa a história de Ismael. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite e inscreva-se agora, ative as notificações e vamos lá para o vídeo. Quando Ismael nasceu, Abraão já tinha 86 anos de idade. E à luz dos textos bíblicos, podemos entender que Abraão amou Ismael e até pediu a Deus que o considerasse como seu prometido herdeiro. Mas quando Ismael tinha cerca de 13 anos, o velho Deus renovou sua promessa com Abraão, que naquela época já tinha 99 anos. Mais uma vez, Deus prometeu dar a Abraão um descendente de sua própria esposa, Sara. Deus também ordenou que todos os homens de sua casa fossem circuncidados como sinal da aliança. Quando Ismael tinha 13 anos, ele foi circuncidado. Algumas tribos árabes muitas vezes circuncidavam seus jovens na mesma idade. Depois de cerca de um ano, Isaque nasceu, e o nascimento do filho biológico de Sara e Abraão causou uma série de problemas de relacionamento entre Sara e Agar. Na verdade, desde antes de Isaque nascer, Sara e Agar já tinham tido um mal-entendido. O texto bíblico diz que depois de engravidar, Agar desprezava Sara, e neste momento estava agora completamente errada, porque de acordo com as leis da época, um escravo fértil nunca poderia se opor a uma esposa estéril. Se isso acontecesse, o servo especial que foi escolhido para suportar o herdeiro da família poderia ser rebaixado para a categoria de um comum escravo. Então, de acordo com este costume, Sara tinha o direito de afligir Agar por causa de seu desprezo. De qualquer maneira, Agar acabou fugindo para o deserto com medo de Sara. Mas no deserto, o anjo do Senhor apareceu a ela e ordenou-lhe voltar para a casa de Abraão. Também estava no deserto que o anjo lhe disse que o filho que ela estava para dar à luz seria chamado de Ismael porque o Senhor ouviu a aflição de Agar, como em Gênesis. Mas o desentendimento entre Sara e Agar atingiu seu auge quando Isaque era desmamado. Na festa de desmame de Isaque, Ismael zombou do pequeno. Sara ficou muito ofendida e exigiu que Abraão expulsasse Agar, mas este pedido de Sara contradizia os costumes da época. Afinal de contas, de acordo com os regulamentos da época, Ismael era o filho legítimo não só de Abraão, mas também de Sara, já que ele foi gerado por seu servo pessoal. Em casos muito extremos, o filho de um senhor com um servo poderia até ser rebaixado de posição dentro do núcleo familiar, mas ele nunca poderia ser expulso. Então, obviamente, tudo isso causou a Abraão grande tristeza. Mas Deus mais uma vez falou ao patriarca de Israel e garantiu que ele não deveria se preocupar com Ismael. O Senhor assegurou-lhe que ele cuidaria do filho da escrava e também lhe daria uma grande prole. O texto bíblico não fornece detalhes sobre tudo o que envolveu e motivou o pedido de Sara para a expulsão de Ismael e Agar, mas parece que, mais do que qualquer coisa específica que Ismael fez, Sara via ele como uma ameaça à posição de seu filho na família. Então, depois de ser confortado pelo Senhor, Abraão expulsou Agar e seu filho. Eles levaram pão e água com eles, mas em certo ponto a água acabou, e eles pensaram que iriam morrer. A Bíblia até diz que naquele momento Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore e se afastou dele para não o ver morrer. Neste momento, é comum que as pessoas imaginem que Ismael era um pequenino garoto, mas provavelmente ele já era um adolescente com cerca de 16 anos. Vemos o Senhor socorrer os dois, Agar e Ismael, e mais uma vez ele renovou sua promessa de que faria de Ismael um homem muito próspero. Ismael então foi morar com sua mãe no deserto de Beersheba e depois no deserto de Parã. Embora ele não tenha permanecido o único herdeiro de Abraão, Ismael e os outros filhos de Abraão fora de seu casamento com Sara foram beneficiados por ele, como lemos no capítulo de Gênesis. Isso significa que tanto o filho de Agar quanto os filhos de Quetura receberam bens materiais do patriarca, e embora houvesse desentendimentos entre Ismael, Isaque, Agar e Sara depois de adultos, a Bíblia não registra mais qualquer desacordo entre Ismael e Isaque. Os dois até aparecem no texto bíblico de Gênesis, como os responsáveis por cuidar do enterro de Abraão em Maquelá. A Bíblia conclui a história de Ismael afirmando que ele se tornou um grande caçador. Ele era muito habilidoso no tiro com arco.
Agar procurou uma esposa egípcia para Ismael, e com ela teve 12 filhos e uma filha. Mais tarde, à luz dos capítulos 28 e 36 do livro do Gênesis, podemos entender que a filha de Ismael acabou se casando com Esaú, filho de Isaque. Os nomes dos filhos de Ismael são citados em Gênesis, e a maioria desses nomes são mencionados em outras passagens bíblicas como famílias tribais de alguma influência. Os descendentes de Ismael são geralmente identificados na Bíblia como ismaelitas. Eles se organizaram em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no sul do deserto. A Bíblia ainda diz no capítulo 25 do livro do Gênesis que Ismael morreu com a idade de 137 anos, mas não diz onde ele foi enterrado. Embora a tradição muçulmana afirme que ele foi enterrado em Meca. Finalmente, no Novo Testamento, Ismael é mencionado especialmente pelo apóstolo Paulo no capítulo 4 de sua carta aos Gálatas. Paulo usou a figura do filho de uma escrava em sua alegoria da oposição dos religiosos legalistas, que perseguiram os crentes, aqueles que eram nascidos segundo o Espírito e desfrutavam da liberdade em Cristo. Com o tempo, o nome Ismael tornou-se relativamente comum, então outras pessoas são mencionadas na Bíblia pelo nome de Ismael. Ismael não foi prometido por Deus como filho de Abraão, mas Deus ainda cuidava dele. Foi o Senhor quem escolheu o nome de Ismael e destinou-o à grandeza, mesmo que ele estivesse fora da aliança. Então, Ismael foi abençoado com uma grande descendência, que também foi organizada em uma estrutura tribal de 12 clãs. Assim como os descendentes de Isaque, o personagem de Ismael também foi descrito por Deus para enfatizar a vida nômade de seus descendentes e a posição que seu povo assumiria em relação aos filhos da aliança. Mesmo com o tempo, os descendentes de Ismael juntaram-se aos midianitas, que também eram descendentes de Abraão através de Quetura. Assim, em diversas passagens bíblicas, os israelitas e os midianitas são basicamente as mesmas pessoas. A fascinante jornada de Ismael na Bíblia é uma história cheia de conflitos familiares, promessas divinas e destinos entrelaçados. Ismael, filho de Abraão com Agar, foi abençoado com uma grande descendência, tornando-se o ancestral dos árabes. Sua vida é um contraponto à história de Isaque, destacando a intervenção de Deus e as diferentes formas de nascimento, seja de acordo com a carne ou segundo o Espírito, como enfatizado por Paulo no Novo Testamento. Esta narrativa não apenas traça a história de uma pessoa, mas também revela o amor e a graça de Deus, bem como influencia profundamente a compreensão do resgate na história. A vida de Ismael destaca a complexidade das relações familiares, os desafios enfrentados e a importância das promessas divinas. Deixe nos comentários o que você pensa nesta história e compartilhe seus pensamentos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.